A reforma tributária vai obrigar a sua empresa a aumentar os preços em 2027? Não necessariamente. E é justamente aí que mora o perigo. Porque talvez sua empresa consiga continuar vendendo pelo mesmo preço. O problema é descobrir alguns meses depois que está ganhando menos em cada venda. Então a pergunta que eu faria não é quanto vai aumentar de imposto? É outra. Com a conta tributária, meu preço atual ainda protege a margem que eu tenho hoje? É isso que você precisa descobrir antes de 2027. E eu começaria tirando uma ideia da cabeça. Não existe regra dizendo que todo mundo vai aumentar preço. Alguns negócios podem sentir aumento de custo, outros podem ganhar eficiência, alguns podem ter mais créditos para aproveitar, e duas empresas que vendem praticamente a mesma coisa podem chegar a resultados diferentes. Por isso, quando alguém fala a reforma tributária vai aumentar os preços, está simplificando demais. O que interessa para você é descobrir o que acontece com o preço da sua empresa. Vamos imaginar uma situação simples. Hoje você vende um produto por R$100. Depois de pagar mercadoria, despesa, impostos e tudo entra nessa operação, sobram R$15 de margem. Agora chega 2027. A forma de calcular parte dos impostos muda. Os créditos das suas compras passam a ter outra lógica. Seu fornecedor também pode mudar preço ou condição comercial e você continua vendendo pelos mesmos R$100. Só que agora, quando coloca tudo na conta, não sobra mais os 15, sobra 12. Sua empresa não parou de vender, o faturamento não caiu. O cliente talvez nem tenha percebido mudança nenhuma, mas você perdeu 20% daquela margem. E é esse tipo de situação que o empresário precisa evitar. E aqui entra uma conta importante sobre a reforma tributária. Em 2027, PIS e COFINS deixa de existir e a CBS entra efetivamente em funcionamento. O IBS também continua aparecendo durante essa fase de transição, mas eu não quero entrar numa aula sobre cada imposto. O que você precisa entender é que muda a forma como o imposto passa pela sua compra e pela sua venda. E isso pode mudar o custo real de uma operação. Pensa nos seus fornecedores. Talvez hoje você tenha 2 fornecedores muito parecidos e escolha aquele que vende mais barato. Só que na nova lógica, você também precisa considerar o crédito que aquela compra gera. Então pode acontecer de um fornecedor cobrar um pouco mais, mas deixar um custo final melhor depois que você coloca o imposto na conta. E também pode acontecer o contrário. Se o seu custo efetivo muda, a formação do preço precisa enxergar isso. Só que fornecedor é apenas uma parte. O cliente também entra nessa história. Imagine uma empresa que vende principalmente para consumidor final. Ela percebe que precisa aumentar o preço em 5%. Só que o concorrente consegue manter o preço. Não adianta a planilha dizer que o reajuste é necessário se o mercado não aceitar pagar. A empresa vai precisar se consegue reduzir algum custo, melhorar a eficiência, negociar compras ou absorver uma parte daquela diferença na margem. Agora pensa numa empresa que vende para outras empresas. A conversa pode ser diferente. O cliente empresarial pode olhar não apenas o seu preço, mas também para o crédito que aquela compra gera para ele. Então, um produto de R$100 não necessariamente tem o mesmo custo real para esse cliente quando vendido por empresas com situações tributárias diferentes. Percebe como a discussão fica maior do que simplesmente meu imposto aumentou? Então, vou aumentar o meu preço? Preço não é definido só pelo imposto. Preço também é definido pelo cliente, pelo concorrente, pelo custo e pela margem que a empresa precisa ter. E é justamente por isso que eu não esperaria 2027 para fazer essa conta. Eu faria simulações agora, pegaria os principais produtos ou serviços da empresa e começaria pelo que realmente importa. Quanto custa entregar isso hoje? Quanto imposto existe nessa operação? Que créditos a empresa tem nas compras? O que muda nesse cenário em 2027? Se eu mantiver exatamente o mesmo preço, o que acontece com a minha margem? Essa pergunta é fundamental, porque o maior risco pode não ser o aumento de imposto aparecer claramente na sua frente. Pode ser uma perda pequena de margem em milhares de vendas. Você perde R$2 aqui, 3 ali, 1 ponto percentual em determinada linha. No começo parece pouco, mas quando fecha o mês e coloca isso sobre o seu faturamento, a história muda. E existe outro erro que eu evitaria: fazer uma conta única para a empresa inteira. Dependendo do seu negócio, produtos diferentes podem ter margens, fornecedores e efeitos tributários diferentes. Talvez uma linha precise de ajuste, outra consiga manter o preço e outra possua até ganhar espaço para competir melhor. Então não é necessariamente uma conversa de vamos aumentar a tabela inteira em 5%. Pode ser uma revisão muito mais inteligente de preço e margem.
E aqui está a oportunidade que muita gente esquece de falar quando a reforma tributária. Se o seu concorrente simplesmente pegar a mudança de imposto e jogar no preço, enquanto você entender melhor seus créditos, seus custos, a sua margem, talvez você consiga tomar uma decisão melhor do que ele. Reforma tributária não é só risco. Essa mudança, uma mudança grande também, pode alterar competitividade, só que isso depende de fazer a conta antes. Então, se você quer saber se a sua empresa vai precisar aumentar os preços em 2027, eu não consigo te dar uma resposta séria sem olhar para a sua operação. E eu desconfiaria de quem desse. Ou dá para dizer é que você precisa descobrir 3 coisas antes de mexer na tabela de preços. Como fica o custo real da sua operação? Como fica a sua margem, mantendo o preço atual? E quanto o seu mercado aceita de mercadoria sem perder competitividade. Quanto você coloca essas 3 coisas juntas, aí começa a aparecer uma decisão. Talvez seja aumentar o preço, talvez seja renegociar fornecedor, talvez seja rever o mix de produtos, talvez seja aceitar uma margem diferente em uma linha e recuperar outra. Ou talvez a empresa descubra que está numa posição melhor do que imagina. E essa decisão precisa sair dos números, não do medo da reforma tributária. Então não espere janeiro de 2027 para olhar para tudo isso. Pegue os produtos ou serviços que mais representam faturamento e sua margem na sua empresa e comece a simular, porque seu preço pode até continuar igual em 2027. A pergunta é se a sua margem também vai continuar. A gente pode colocar o cenário atual e o cenário da reforma tributária lado a lado para entender onde existe risco de margem e onde a sua empresa precisa agir antes de 2027.